pregador da noite, ele tem algo poderoso para liberar sobre as nossas vidas. E eu gostaria que vocês liberassem um lindo aplauso para a vida desse homem de Deus, meu amigo Davidson Dalcy. Para quem não sabe, Davidson e a sua esposa Carla, eles são nosso líder de casais daqui da Palavra Viva. Essa semana a gente já vai começar a agitar algumas coisas, tá? Então você que é casado, você que quiser aprender um pouquinho sobre como ter um casamento saudável, eu estou falando porque eu vi o início desse casamento e estou vendo os frutos desse casamento e o que esse casamento ainda vai fazer na nossa nação. Então, estenda a mão de vocês para cá, para a vida do Davidson. Pai, eu apresento a vida do teu filho agora em tuas mãos. Usa seu filho como o Senhor nunca usou. Libere uma unção de ousadia sobre a vida dele de uma forma sobrenatural, até transbordar. Essa noite eu não vou orar para você só ser cheio, não. Vou orar para que você transborde da presença do Senhor e transborde sobre as nossas vidas. Que as palavras dele, Senhor, venham a ser semente, que venham crescer e dar grandes frutos para o teu reino. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Aplauda o Senhor mais uma vez. Davidson, fica à vontade. Boa noite. Eu vou revelar um mistério pelo qual o pastor usa boné. Vocês acham que eu devo revelar? Você pode revelar não, pastor? Tem um aeroporto ali debaixo daquele boné, gente. Eu estou começando a brincar porque o assunto que a gente vem trazer agora é bem sério. Eu passei essa semana pensando na palavra que eu iria trazer e hoje, especialmente, a busca dessa palavra me levou a uma reflexão muito grande, muito profunda, porque quando a gente começa a pensar sobre um assunto, sobre trazer um assunto para edificar, a primeira edificação que a gente traz é na nossa própria vida. E o tema, ele é muito profundo. Vocês vão hoje chegar a algumas reflexões aqui bem sérias, bem importantes. O tema de hoje é orgulho. Nós vamos falar aqui sobre orgulho. E para começar, eu queria trazer para vocês o significado de orgulho no dicionário, que é altivez de quem faz alarde de suas próprias qualidades, arrogância, excesso de admiração que o indivíduo tem em relação a si próprio, baseado em suas próprias características, qualidades ou ações, sentimento de satisfação com seus próprios feitos e qualidades, ou também com a realização de outras pessoas. E o que a Bíblia também fala sobre orgulho? Queria que vocês abrissem a Bíblia em Provérbios 16, 18. O orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. Tiago 4,6 faz uma exortação muito forte, que diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Gente, todo fracasso humano tem como origem a falta de reconhecimento da sua identidade em Deus. Todo fracasso humano. E o orgulho, ele está presente em 100% dos casos. Não é 90, não é 95, não é 99. Ele está presente em 100% dos casos. Provérbios 21:4 diz: a vida de pecado dos ímpios se vê no olhar orgulhoso e no coração arrogante.
O orgulho, ele vai nos transformando em um julgador. Você sabia que todos os sabotadores humanos, eles provêm do excesso de julgamentos, dos julgamentos que nós fazemos? Todos. Tudo aquilo que nos sabota tem como origem também o orgulho. Tem gente que é tão julgadora que tem até uma frasezinha pronta: olha, se eu não falar, não sou eu. Vocês já ouviram isso? É tão julgador que o orgulho já entranhou dentro da identidade. Se não falar, não sou eu, não sou eu. Já está entranhado na identidade. O olhar de observador da tentativa do aprendizado com a experiência já não existe, já é puro orgulho. E às vezes o orgulho também nos impulsiona a fazer coisas certas, mas pelas motivações erradas. Vou te dar algum exemplo. Às vezes uma pessoa fala assim: olha, você nunca mais grita comigo. Com orgulho, a pessoa devolve o grito. Sem o orgulho, ela impõe o limite e se afasta. Você entende? Ela faz uma coisa certa, ela diz: olha, você nunca mais grita comigo. Porque ninguém tem o direito de gritar com ninguém. Mas com o orgulho, ela reage reativamente, respondendo. Sem o orgulho, ela tem uma posição de sabedoria. Ela se afasta, ela impõe limite, ela não devolve na mesma moeda. Tem uma pesquisa do jornal britânico chamado Sunday Times, que ele diz que um dos maiores medos do ser humano é o medo de falar em público. Mas o que orgulho tem a ver com isso? É que, na verdade, o medo não é de falar em público. O medo é de falhar em público. O que os outros vão pensar? E se eu travar? E se eu falar besteira? O que vão dizer sobre mim? O que vão pensar sobre mim? O motivo de todas as guerras, todas as brigas, todos os conflitos, o motivo de você não viver uma conexão de amor com as pessoas é o orgulho. Ele te impede de fazer aqueles elogios que você deveria fazer todo dia. Ele coloca na tua cabeça o seguinte: olha, não vou falar não, porque senão eu vou dar muita moral, né? Não é assim que a gente fala? Eu não vou falar isso para ela não, senão ela vai ficar arrogante demais, vai usar isso contra mim. E a gente começa a se calar. E a gente deixa de fazer o que deveria ser feito. Que é um sinal para identificar uma pessoa orgulhosa? Perceba a quantidade de elogios que ela deixa de fazer. Você consegue facilmente identificar uma pessoa orgulhosa. Ela pouco faz elogios. Ela mal abre sua boca para elogiar as pessoas. O motivo de você não viver uma conexão profunda com Deus é o orgulho. A gente consegue medir o caráter de uma pessoa pelo tamanho do orgulho que ela tem. Orgulhosos não perdoam. Orgulhosos são extremamente reativos. Orgulhosos são vítimas. Orgulhosos não se interessam em aprender. Orgulhosos não elogiam. Orgulhosos são doentes. Precisam de cura. E como o orgulho se manifesta na nossa vida? Ele começa lá na infância. Porque antes você é um bebê produzido ali, sonhado por Deus, criado para ser a imagem e semelhança divina.
vai lidando com as primeiras frustrações da vida, vai lidando com as primeiras rejeições, e nesse caminho você vai dando significados para essas experiências. E geralmente esses significados, eles vão formando cascas, eles vão colocando películas para te proteger, porque você pensa, olha, eu não quero viver essa situação de novo. Então você começa a endurecer o teu coração e criar armaduras para que essas palavras malditas, para que essa rejeição, para que esses desprezos, essas frustrações que vocês vivem, que nós vivemos, não cheguem até nós. Eu vou trazer para vocês aqui 7 tipos de manifestações de orgulho, para que nós possamos reconhecer o quão profundo e danoso é o orgulho na nossa vida. O primeiro deles é a mentira. Provérbios 12, 22. O lábio mentiroso é abominável ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. As pessoas mentem para fugir das críticas. As pessoas mentem porque elas não reconhecem o seu próprio valor. Elas cultivam uma imagem de algo que elas não são, porque lá no fundo, elas não são quem elas gostariam de ser. Uma segunda manifestação de orgulho é a insatisfação. Lucas capítulo 17, do versículo 11 ao 19, conta a história que Jesus, passando ali por Samaria e Galileia, ele cura 10 leprosos. Porém, os 10 leprosos curados, apenas um volta para agradecer. E ele diz: não foram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou nenhum que voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? Orgulhosos são ingratos, são insaciáveis. Eles nunca se satisfazem. E sabe uma coisa que acontece muito na vida de pessoas orgulhosas? Eles vão perdendo as coisas de mais valor que eles conquistam na vida, uma por uma. Eles perdem as pessoas que eles amam, uma por uma. Eles vão perdendo os amigos de verdade, um por um. Perdem seus empregos e vão perdendo tudo, um por um. A insatisfação dele não permite reconhecer o que é valor. Ele não consegue olhar para o que tem valor e reconhecer esse valor. Nada para ele tem valor, porque ele foi formando tanta casca, foi colocando tanto bloqueio na frente da essência dele, que ele começa a viver aquilo tão profundamente, e ele não consegue mais distinguir o bom do mal, o certo do errado. Tudo começa a virar uma grande confusão. Uma terceira manifestação de orgulho é a inveja. Salmos 101, 5. Farei calar ao que difama o próximo às ocultas. Não vou tolerar homem de olhos arrogantes e de coração orgulhoso. Quando você não reconhece o seu valor, automaticamente você não se acha capaz. Você se acha inferior.
Você quer se comparar. E qual é a forma, o padrão que os orgulhosos utilizam para lidar com a sua incapacidade? Eles começam a tentar diminuir a capacidade do outro. Então eles começam a falar mal, começam a fazer fofocas, tentam a todo custo denigrir a imagem alheia, para tentar trazer na mente deles as pessoas para o nível mais baixo que ele está vivendo. As pessoas desprovidas de orgulho, elas se inspiram com as conquistas dos outros, elas se alegram com o crescimento do outro. Quer saber se uma pessoa é invejosa? Chega na frente dela, olha nos olhos dela e conta uma conquista sua. Você perceba a reação de desconforto que ela vai ter na hora. Perceba a reação de desconforto que essa pessoa vai ter na hora. Ali ela está entregando o tamanho do orgulho que ainda mora dentro dela, que se manifesta através da inveja. Quarta manifestação de orgulho, vitimismo. Lucas 9:23. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Tome diariamente a sua cruz, essa cruz é sua, ele não vai carregar para você. Ele dá uma ordem explícita e clara: tome a sua cruz e siga-me. O orgulho faz você transferir uma responsabilidade que é sua. Faz você se sentir injustiçado, culpar os outros, esposa, governo, crise, qualquer coisa, menos você. Vai criando narrativa para justificar os fracassos, e vai ficando tão bom em criar narrativa, que começa a convencer os outros e começa a ganhar apoio. Só que ao ficar tão bom em narrativas, tão bom em criar desculpas justificativas, ele começa a não ficar bom em mais nada, porque ele não desenvolve, ele não cresce, ele não avança. A quinta manifestação de orgulho, necessidade de aprovação. Gálatas 1:10. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou eu estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Uma pessoa cheia de cascas, ela se move na expectativa de agradar os outros. Ela fica mendigando a aprovação. Ela não se guia pelo seu valor, ela se guia pela opinião dos outros. E sabe por que faz isso? Porque fica buscando os prazeres da carne, tão somente os prazeres da carne. A sexta manifestação de orgulho é arrogância e autossuficiência. 1 Coríntios 10:12. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. É muito difícil o orgulhoso perceber a sua arrogância. O quanto mais é dado, mais será cobrado. Para eu trazer essa palavra aqui para vocês e falar o que eu estou falando para vocês aqui hoje, as primeiras reflexões eu fiz, as primeiras exortações eu fiz a mim mesmo. Porque Deus, quão difícil é lutar contra o orgulho. Que batalha dura, que batalha cruel.
Eu tinha uma frase que eu repetia muito ela, que era o seguinte: falava assim: Deus, me dá saúde, porque o resto eu faço. Tão inocente, né? Deus me dá saúde, porque o resto eu faço. Imagina, o resto eu faço. É como se eu pudesse caminhar com as minhas pernas separadas do corpo, como se eu pudesse andar, pudesse movimentar as minhas mãos com elas separadas do meu corpo. Quão inocente. Sétima manifestação de orgulho: falta de perdão. Essa é a mais dura de todas. Mateus 6, 14, 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoarás. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoarás as vossas ofensas. Deus não perdoa quem não libera o perdão. Quando você não libera o perdão, você é instrumento do diabo. Você se torna uma pessoa rancorosa, amargurada, pesada, que carrega uma nuvem negra sobre sua cabeça. A falta de perdão é como uma brasa que alguém pega com a intenção de atirar no outro, porém queima cruelmente as suas mãos. E qual a melhor estratégia utilizada pelo inimigo para que você não lute contra seu orgulho? Ele tenta te confundir. Ele tenta diminuir a sua percepção de impacto do orgulho. Ele começa a falar para você: olha, mas não é bem assim. Ele começa a colocar nas ações dos outros as justificativas para que você não se reconheça. E faz até mesmo você pensar que não tem orgulho. E você pensa: não, eu não tenho orgulho, eu não sou orgulhoso. Isso é um péssimo sinal. Se você acha realmente que você não é orgulhoso, que não tem nada de orgulho no seu coração, e está falando assim: Adão, isso não é para mim, está olhando só para terceiros, isso é um péssimo sinal. Muito cuidado, porque a luta contra o orgulho, ela é uma batalha incessante, é uma batalha de automonitoramento, é uma guerra espiritual. Porque quando você não reconhece que essa vulnerabilidade ela mora dentro de você, como você vai se curar? Como curar um doente que não sabe que tem a doença? Por que é tão difícil lutar contra o câncer? Porque o câncer, ele se instala, ele não gera sintomas, e quando você descobre, geralmente já está num nível mais avançado. Ele é silencioso. E é muito difícil lutar contra inimigos silenciosos. Porque os inimigos, mais propriamente dito, o inimigo, ele te municia com as cascas, porque a intenção dele é te esconder,
Então ele vai te envolvendo com esses bloqueios, porque ele é tão derrotado, tão fragilizado, que ele não pode encontrar a tua essência. Só que ele vai armando, colocando percalços, armadilhas no teu caminho. Você automaticamente vai se protegendo para não viver aquelas dores. E a partir daí você está cheio de casca. E começa a ficar escondido. E é isso que ele quer. Porque a sua essência, ela é divina. A sua essência tem uma conexão poderosa com Deus, para te colocar numa vida abundante, numa vida próspera, numa vida de amor infinito, numa vida guiada pelo Espírito Santo de Deus, que te preenche completamente. A sua essência é pura. Tem uma metáfora de uns pesquisadores que falam o seguinte: nós somos como um grande ovo. Um ovo bonito, lindo, reluzente, brilhante, uma casca admirável. E ao longo da vida, vamos nos preocupando e manter essa casca bem polida, brilhante, e tomando o maior cuidado do mundo para que não toquem nessa casca. Quando alguém se levanta contra você com essa casca, você diz: quem é você para falar assim comigo? Quem você pensa que é? Ninguém fala assim comigo. Você reage tão agressivamente porque você morre de medo que essa casca se quebre e apareça todo o lixo, toda a sujeira, toda a porcaria que está por dentro. Mas no meio dessa porcaria toda, lá no centro desse grande ovo, ali mora a sua essência. Ali mora a criação divina que Deus produziu e disse: filho amado, és tu a minha imagem e semelhança, a ti dou poder através do meu espírito. Viva em abundância, seja próspero, multiplique. E é justamente nesse miolo e nessa essência, por baixo de toda a sujeira, que mora a sua identidade. Ali está quem você realmente é. Ali não tem orgulho, ali não tem vaidade, ali é você com a conexão mais pura, mais bela, mais densa com Deus, mais divina, o fruto perfeito de uma criação. Mas a gente fica se relutando em quebrar essa casca. Porque a gente quer esconder a sujeira. E quanto mais a gente demora para quebrar essa casca, mais sujeira acumula. Mais lixo fica ali concentrado. E quanto mais você moer o seu orgulho, mais próximo você se aproxima da sua identidade.
Porque a distância que você está de encontrar a sua identidade é justamente a distância do tamanho do orgulho que você criou para dentro de você. O tamanho das suas frustrações, dos seus sofrimentos, é o tamanho do orgulho que você trouxe para a tua vida. Mas eu quero dizer a você uma coisa: é uma luta cruel, é uma luta difícil, mas você não está sozinho. Deus te busca a todo instante para que você simplesmente tome uma atitude, que é quebrar essa casca. Tudo que você tem que fazer é ficar parando de polir essa casca, parando de limpar essa casca, parando de zelar essa casca, porque essa casca definitivamente ela não é você. Enquanto essa casca for polida, enquanto essa casca estiver na frente da tua essência, você não vai viver tudo aquilo que Deus te prometeu. Você não vai acessar tudo o que foi prometido a você aqui na terra. Porque essa casca, ela não é a sua essência. E é justamente ela que te afasta de Deus. E Deus diz a você: quebra a casca. Quebra a casca que eu vou entrar. E você pode deixar que a sujeira que está lá dentro, eu vou limpar. Todo esse lixo e porcaria acumulada ao longo dos anos, de rejeições, frustrações, dores, mágoa, ofensas, é só que você quebrar a casca, porque Ele vai entrar e vai limpar, e você vai se reencontrar de novo com a tua essência, e vai viver todas as promessas que Ele criou para você. Gostaria que vocês ficassem de pé. O pessoal do louvor está aí? Ô Renata, o pessoal do louvor está aí? Fechem seus olhos e eu queria que vocês repetissem comigo. Tá. Deus, eu hoje, Senhor, entrego a Ti a minha vida e tomo a decisão de quebrar essa casca com todas as minhas forças, porque eu quero que você entre e limpe toda essa sujeira que ainda ficou. Deus, me dê todo o discernimento, para que ao quebrar essa casca, eu nunca mais volte a reconstruí-la. Hoje, eu assumo um compromisso com você, de quebrar essa casca e viver dentro e tão somente dos teus princípios. Ainda de olhos fechados, eu queria perguntar aqui
a você, quem fez essa oração de todo o coração e tomou a decisão de quebrar essa casca de uma vez por todas e permitir que a identidade de Deus viva em você. Levanta bem alto a sua mão. Queria que vocês viessem aqui na frente. Por favor, você que levantou a sua mão, vem aqui na frente, para a gente fazer uma oração. E eu vou pedir à pastora Renata para se aproximar aqui e fazer uma oração por vocês. Não, pode fazer. Oh, que palavra. Senhor, foi pelo orgulho que o inimigo caiu dos céus. O primeiro grande pecado, a primeira escuridão que existiu em todo o universo, habitou em forma de orgulho no coração do nosso inimigo. Senhor, dentro do paraíso, a soberba do conhecimento levou Eva para se distanciar das palavras de Deus e fazer aquilo que o Senhor não tinha autorizado. Dentro de nós o Senhor sabe aonde habita a escuridão do orgulho, da vaidade, do nosso ego. Eu peço, Pai, que agora a Tua luz invada essas nossas escuridões, aquilo que está oculto na nossa mente, que nós não somos capazes de enxergar, que é orgulho habitando em nós, Senhor. Que o Seu poder, a Sua autoridade arranque do nosso coração. Arranca, Senhor, limpa em nós tudo aquilo que é a vaidade, tudo aquilo que é a voz do ego, tudo aquilo que tem impedido o coração dos Teus filhos de prosperarem em alegria, em paz, em amor. Tudo aquilo que tem entrado na vida deles para roubar-lhes uma plenitude, Senhor. Nós sabemos que o bem que às vezes nós desejamos não fazer, nós acabamos não fazendo por causa desse pecado, por causa desse desvio dentro do nosso coração. Senhor, essa luta que fica entre a verdade da Tua voz e a verdade do nosso ego, a verdade do que é bom pra gente, Senhor, nós hoje entregamos no Teu altar. Os Teus filhos têm se exposto, têm caminhado, estado aqui, Senhor. Tudo aquilo que é necessário, alguns aqui se manifestar e ir a alguém e pedir perdão, porque muitos não erraram, é você que é incapaz de enxergar a atitude que a outra pessoa precisava tomar. O erro está em você e você não é capaz de enxergar por causa do teu orgulho, da tua vaidade, Senhor. Mas liberta-nos de nós, Senhor. Liberta-nos da voz do orgulho, da voz da vaidade, da voz do nosso ego. Nós sabemos que o Senhor entrar em nós não há espaço para isso. Dai-nos um espírito manso e humilde como o de Cristo. Encha-nos dessa verdade, encha-nos, Senhor, da Tua palavra. Senhor Deus, porque nós sabemos que quando estamos em Sua presença, o nosso viver é transformado, Senhor. Então nós oramos agora, liberta-nos de nós. Nós queremos ser a Sua casa. Se você estiver aqui em nós venceremos esse pecado. Nós não seremos guiados pela voz do medo. Nós não seremos guiados pela voz da vergonha, da culpa, do orgulho, da vaidade. Entra em nós, Senhor Deus, faz viver em nós a Tua vida. Nós queremos ser transformados. Vem, ó Espírito Santo, sobre as nossas escuridões.
fazendo algo aqui nos corações. Senhor, nós glorificamos o Teu nome, Senhor. Porque nós veremos, Senhor Deus, nós veremos a Sua liberdade em nós. Nós veremos o fruto daquilo que nós estamos entregando a Ti nessa noite. Nós não estamos te entregando nessa noite algo que é belo. Nós estamos te entregando aquilo que é mal em nós. Mas nós sabemos que tudo aquilo que nós deixamos no altar, nós não voltamos vazios. Nós não vamos estar mais vazios porque nós estamos deixando o nosso ego aqui nesse altar. Mas nós frutificaremos. O Senhor transformará esse mal em uma bênção na vida de cada um que está entregando até mesmo o direito que eles tinham. Alguns olham para dentro de si e falam assim: eu tinha esse direito. Aquela pessoa não tinha o direito, e realmente você não está errado. Mas Deus vai produzir algo se você entrega aqui no altar essa dor, esse orgulho, essa vaidade. Deus tem algo para produzir na sua vida. Porque por mais que o que você deixe no altar é ruim, o que Deus faz é produzir algo bom, é algo bom, é algo bom. Porque vai reinar sobre a sua vida o Espírito. Ele vai reinar sobre a sua vontade carnal. Ele vai reinar sobre os teus desejos. Eu vou pedir a Milena para cantar mais uma vez esse louvor. E eu vou pedir para que você, com os olhos fechados, tente cantar mais uma vez esse louvor. Pode retornar ao seu lugar. Noite incrível que nós tivemos aqui hoje. Pudemos sentir verdadeiramente a presença do Espírito Santo de Deus aqui. Eu tenho certeza que a partir de hoje não seremos mais os mesmos. Não levaremos essa palavra como simplesmente uma pregação, mas trataremos ela como uma transformação nas nossas vidas. Que o Senhor guarde e guie no caminho de volta. Que as doces consolações do Espírito Santo os conduza durante as semanas, os dias, nos seus sonhos. E toda a unção e amor de Jesus resplandeça sobre a vida de vocês. Porque eu sei que cada um que está aqui merece ativar todas as promessas que a ti foram feitas. Boa noite a todos. Boa noite novamente. Que bênção, né? Que palavra abençoadora.
Vou pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês em Malaquias 10, que diz o seguinte: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Deus, Ele é tão misericordioso e tão maravilhoso, que Ele nos dá, e uma parte a gente devolve por obediência, mas Ele multiplica. A gente está devolvendo, na verdade a gente não está dando, a gente está devolvendo uma coisa que Ele nos deu, e nessa que a gente deu, Ele ainda multiplica. Então nessa noite, eu convido vocês a trazerem as ofertas e os dízimos aqui à frente, por favor. Nosso Pix está aqui, fiquem à vontade, se vocês preferirem fazer a transferência por Pix. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Amém. Amém. Queria chamar a pastora Renata aqui, para ela poder fazer a oração e finalizarmos esse culto. Pai, nós te agradecemos, glorificamos o teu nome pelos teus filhos, e assim como na tua palavra diz que o Senhor nos dá uma bênção recalcada, sacudida, transbordante, que assim seja na vida dos teus filhos. Que abençoaram essa obra nessa noite, em nome de Jesus, amém? Peço você que se coloque de pé. A reunião de hoje está finalizando, mas eu não poderia deixar você sair sem dar um abraço na pessoa que está do seu lado, se você tem a liberdade, se você já conhece. Agradeça ela por ter estado ao seu lado nesse culto. Essa pessoa com certeza deixou o seu culto hoje mais bonito, porque só estou vendo gente linda aqui. Então, pessoal, vamos orar. Senhor, nós agradecemos, Pai, por tudo aquilo que o Senhor fez, tanto
fisicamente nessa terra, daquilo que nós já vimos acontecer aqui na sua igreja, mas também pela realidade espiritual daquilo que o Senhor realizou. A obra que o Senhor plantou no coração de muitos, a semente da tua palavra, a liberalidade, a generosidade dos teus filhos. Com certeza isso trará bênçãos abastantes no reino espiritual. Nós glorificamos o teu nome por essa reunião e nós pedimos que o Senhor nos acompanhe durante toda a semana, que venha um poder poderoso na nossa vida durante toda essa semana, que nós nos lembremos dessa palavra, que essa palavra não seja uma semente à beira do caminho, que seja arrancada pelos pássaros, nem pelo cotidiano, mas que essa semente realmente alcance raiz no nosso coração e produza frutos para a tua glória, frutos para a nossa vida de paz, alegria e gozo. Nós despedimos os teus filhos agora, na companhia do teu Espírito Santo, para onde eles estiverem indo, e que haja a sua shalom no lar de cada um deles, em um nome de Jesus, em um nome de Jesus. Vão em paz, abracem, agradeçam as pessoas que estão ao seu redor. Chegue na sua casa, no seu lar hoje, com uma palavra de vitória para as pessoas que estiverem lá, e que o Senhor nos abençoe, amém?